Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. No episódio de hoje, nós vamos receber um convidado muito especial com uma trajetória de impor respeito. O nome dele é Wellington Oliveira. O Wellington Oliveira é um profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo em grandes empresas. Posso dizer que ele é um desenvolvedor de pessoas, um líder de equipes de alta performance e um motivador nato. Além de tudo isso, o Wellington é autor de 2 e-books muito importantes, que é o Saúde Mental no Trabalho e a experiência de um período sabático. Ele nos demonstra que o sucesso profissional, junto com o equilíbrio mental, podem e devem andar juntos. Bom dia, Wellington. Obrigado pelo convite. Bom dia. Muito obrigado você, Márcio, pelo convite. Ótimo estar aqui. Legal. Realmente um projeto muito bacana. Parabéns pelo projeto. Muito bacana mesmo. Esse desafio, né? Você sendo desafiado aqui com a gente. Eu começo sempre assim, Wellington. Me conta um pouco, quem é o Wellington? Conto, claro, um prazer. Bom, o Wellington, nós, no decorrer da vida, nós aprendemos alguns títulos, né? Temos alguns títulos, mas os meus títulos mais importantes, eu sou pai da Maria Eduarda, sou pai do Kaique, marido da Denise, filho da Dona Maria, do Sr. Urbano, e o entusiasta em desenvolvimento de pessoas, né? Eu tive, ao longo da minha jornada, tem um cara aí de um pouco mais velho, mas eu só tenho 47 anos. Não parece nada, você tá um menino ainda, pô. Nessa jornada, passei por muitas coisas e foram desafios profissionais, pessoais, que me trouxeram até aqui e que hoje me faz ver a vida de uma forma diferente. Eu entendo que a vida normalmente tem 3 fases, né? Aquela fase que você faz a fase do aprendizado, da formação, a fase da construção e a fase de retribuir, né, de compartilhar. E eu estou justamente nessa fase agora de contribuir e compartilhar. Mas você trabalhou, assim, você começou cedo, pelo que nós já conversamos anteriormente. Você já completou um ciclo de 30 anos, né, em empresas ou... Eu já completei. Já completou, né? Eu né? comecei a trabalhar com 9 anos. Aos 9... Você trabalhou. E é interessante essa história. Nessa época não tinha. O pai podia assinar carteira. Podia. Não, na verdade, aos 9 comecei a trabalhar aos 9, mas a minha carteira foi registrada aos 14 anos, que é 15 anos que podia. A minha também foi. E interessante essa história porque eu vim de uma família humilde, né? Meus pais são nordestinos, fugiram lá do sertão, vieram aqui para São Paulo. E logo cedo eu vi que se eu quisesse mudar a minha vida, eu tinha que tomar a minha atitude. Eu tinha que fazer a mudança. E eu comecei a aprender que a vida você tem 2 formas ali de escolher. Ou você é vítima ou você é herói da sua própria história. Então logo aos 9 anos eu comecei a construir e buscar ser herói da minha própria história. Cara, mas você não se arrepende assim, né? Porque assim, eu também comecei cedo. Assim, né? Às vezes até as pessoas perguntam para mim, eu vou perguntar para você assim, né? da infância, né? Que a gente perdeu um pouco dessa infância, né? Eu também tive que ajudar meus pais desde cedo também, não foi nada fácil. E às vezes a pessoa, mas que é diferente com o trato que a gente tem com nossos filhos, né? Sim, exatamente. E isso é um fato, viu, Márcio? Realmente a infância, eu perdi uma boa parte da minha infância. Perdeu aos 9? E assim, eu tive um intervalo que eu trabalhei dos 9 aos 12. E aí depois, com 12 anos, meu pai decidiu, né, por uma necessidade, né, buscar o sonho da casa própria e mudou para uma cidade chamada Francisco Morato, que foi considerada por muitas vezes a cidade mais pobre de São Paulo. Na época, era uma cidade com uma situação bem precária, né? Não tinha esgoto, saneamento ali quase zero. Mas a casa própria resolveu. Exatamente. Mas foi, e assim, muita rua de terra, foi muito, ao mesmo tempo que foi um desafio, e aí também uma outra, né? Depende da forma que você vê, e na vida isso me ajudou muito, tudo dependendo da forma que você vê. Eu tive um pouco da infância ali.
Porque ali na rua de terra que você Sim, jogava bola, bolinha, chovia, era pipa. bom porque você jogava futebol na lama. Né? Então, assim, um pouco da minha infância, vamos chamar assim um pouco mais tardia, eu tive em Francisco Morato, né? Que foi uma cidade muito acolhedora e que também foi uma outra fase importante da minha vida que eu também tive que escolher, né? Ou eu vivia a continuação da pobreza, ou aquilo me motivava para buscar um caminho de transformação e crescimento. E quando foi? Quando foi essa transformação aí? Aí tem uma outra fase que é interessante, né? Que, assim, tem a fase do DJ ainda, né? Exatamente. Lá eu comecei a procurar fazer, né, algumas atividades. Eu sempre fui um grande inconformado com a situação que eu vivia, né? Eu sempre buscava constantemente aí o desenvolvimento. E sempre com esse pensamento, né? Eu não posso esperar, eu preciso fazer. Então, assim, duas coisas. Isso é importante. Eu preciso fazer para que aconteça e eu visualizava que ia dar certo, né? E eu fazia, né? Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar no McDonald's, né? Fui atendente do McDonald's. Depois, que inclusive foi meu primeiro... Aquela fotinha foto do mês. É que não tive. Você não foi? Não tive. Mas... não tive, mas eu tive vários aprendizados. Inclusive, assim, tudo na vida, todas as fases da vida que eu tive, que eu vivenciei... Você aproveitou as oportunidades, todas, né? Eu aproveitei para aprender. Para aprender, né? As oportunidades. Inclusive, alguns aprendizados eu uso até hoje, inclusive nas palestras, nos treinamentos que eu acabo, ou nas consultorias que eu aplico. No caso do McDonald's, o McDonald's tem um negócio, ou tinha, né? Não sei se ainda tem, uma pena se não tiver, que é assim, você treina todas as áreas. Então você treina... Isso é legal. Treina fazer batata frita, treina atender o cliente, treina compactar lixeira, treina tudo, né? E no momento... E aí você tem o Black Belt, o Green Belt, né? Que é uma metodologia, inclusive, muito comum hoje nas grandes empresas, de treinamento, de desenvolvimento. E o Black Belt é onde você é a melhor performance. E todo dia você treina, e aí você vai sendo medido ali nas suas performances. Porém, no dia de maior movimento, assume as posições, os Black Belts assumem as posições das suas melhores performances. Legal. Cara, isso é uau! Por quê? Eu tenho uma empresa onde eu tenho as pessoas com os melhores perfis, melhores performances naquela área, onde eu tenho o maior movimento, eu vou atingir o maior resultado. Né? Então, eu uso isso até hoje. Eu aprendi isso aí, eu fiz um curso de Leader Coach. Né? Legal. Fiz na Crescimento. Eu fiz também na Crescimento, uma parte. Então, o Arthur PA, o pessoal lá. Há muitos anos atrás então, eu fiz lá, falei, nossa, abriu... Na verdade, assim, eu fiz assim, para minha empresa, né? Eles convidaram vários executivos, caro pra caramba. Convidaram várias pessoas para fazer. Eu caí, pô, vamos fazer, você vai gostar. Realmente, uma virada de chave. E às vezes, em situações que é exatamente isso. Eu falo, poxa, às vezes eu tô fazendo errado, cara. Eu não sou para isso, eu sou bom naquilo. E assim, eu vou fazendo uma conexão com a saúde mental. O que eu vejo hoje, inclusive, é uma das teses que eu levanto e que eu aprendi no meu sabático, que assim, normalmente as pessoas têm, inclusive eu sou analista de perfil comportamental também no DISC, sou homologado para aplicar e também da devolutiva. O DISC é fogo, hein? E aí, o que acontece? Quando você pega, todas as pessoas são diferentes e cada pessoa tem o seu perfil comportamental ali, vamos chamar, mais aguçado. Ou a pessoa é mais executora, mais analista e assim vai. Quando a pessoa ela entra numa profissão que é muito diferente desse perfil dela, ela tem duas situações. E isso demonstra graficamente pelo teste do DISC. Ou ela aprende e desenvolve uma nova habilidade, né? Ou ela sofre. E quando você tem essa curva muito tempo esticada, o sofrimento prolonga por muito tempo, a pessoa desmotiva, cria frustração, e aí acaba virando ansiedade, depois uma depressão, e afeta automaticamente a saúde mental. Então, quando a pessoa ela está no lugar certo, ela gosta do que faz, exatamente, ela sente, ela tem
habilidade dela sendo reconhecida, desenvolvida, uau, ela voa. Quem ganha com isso? Todo mundo. É o cliente, a empresa, é o funcionário. E se ela é líder, são os funcionários, né, os subordinados. E o contrário é verdadeiro. Então, assim, hoje eu ajudo as empresas, inclusive, fazendo isso. Como que você coloca a pessoa certa no lugar certo para que todos ganhem? Não, e é uma coisa, é o que você acabou de falar assim, às vezes a gente acha que, depois que eu fiz esse curso, eu voltei totalmente, minha empresa não era uma empresa tão grande, né, até porque a maioria é terceirizado, mas eu comecei a adotar essas políticas, principalmente o pessoal fixo. Falei, não, hoje você vai fazer isso. Não, mas eu tenho que só atender telefone. Eu falei, não, você não vai atender telefone, você vai fazer isso, o outro. Meu, se você vê a motivação da equipe, eu falei, quanto tempo eu demorei para fazer, para imaginar. Eu falei, gente, todo mundo cabeça baixa antes ali. Aí começamos, inclusive, se a gente fala de saúde mental, a gente passa por um momento lá de, por exemplo, hoje vai ter a tarde da pizza, fecha o escritório, compartilhar mais esses eventos festivos também. Hoje é o dia da Páscoa, vamos fazer um sorteio. Legal. Né? Então, quer dizer, às vezes fala, puxa, e às vezes pessoas que têm empresas renomadas, nem imagina, né? Não imagina a possibilidade de mudar. Vou dar um exemplo, você, Márcio, você é um comunicador nato, comunicador natural. Poxa, obrigado. Então, assim, Tô começando. Não, se fizer uma análise de perfil comportamental, assim, com certeza o seu comunicador vai dar alto, comunicador executor alto. Naturalmente, você já demonstra isso. Se pega o seu perfil e coloca, eu vou colocar você para trabalhar num escritório sozinho, analisando o planilha o dia inteiro. Murchei. Uma planta que morre. Exatamente isso. É isso que acontece nas empresas. E o que acontece? As pessoas, né, e principalmente da nossa geração, elas não tiveram, né, normalmente quem veio de uma família humilde, né, conseguiu o primeiro emprego, você não escolhe emprego. O que você fala? O que tem aí? Essa oportunidade eu vou. Só que por muito tempo a pessoa fica lá e não sai daquela situação. Ele fica só e ela fica sofrendo. Né? Então assim, ela fica, putz, eu preciso aguentar porque eu preciso pagar minhas contas. Porque aí a curva dela de motivação vai caindo. A curva dela de autoconhecimento, né, que deveria estar desenvolvendo, deveria estar evoluindo. E aí a pessoa vai, como você falou, a planta que vai murchando e vai morrendo. Vai murchando. E ali tem um tremendo potencial que poderia estar fazendo algo extraordinário. A gente conversa muito, a gente vê muito os jovens de hoje. Né? Hoje eu acredito que seja necessário fazer aquele teste de aptidão. É necessário. Sim, concordo. Eu converso com meus amigos, filhos de... que a gente tinha aquela coisa assim, a gente era muito levado pelo que alguém da família era. Sim, as referências. Minha referência era meu avô, que fez contabilidade, tinha escola de contabilidade e fez direito. Era aquilo. Hoje, você vê que o jovem já não quer seguir o pai. Ele não quer. Tudo que eu quero é menos ser o pai. Sim. Mas ele também não sabe o que ele quer. Sim. Não é como que a gente faz hoje com esse jovem que está aí perdido. Eu vivi isso dentro de casa, né? Eu tenho 2 filhos, a minha filha com 19, meu filho com 17, e a minha filha finalizou a faculdade agora. Ah, que beleza. E meu filho Parabéns. A gente conversa sempre, né? Pai, né? Putz, eu quero fazer faculdade. E para os dois eu falo a mesma, falei e falo, repito, né? Faz o que você gosta. Faz o que você sente. Mas o problema é que às vezes ele não sabe. Exatamente. O problema é que faz você igual ao quê, pai? E aí no caso, por exemplo, da Duda, chegamos a fazer o disco, eu fiz o disco com ela na época, ajudou um pouco. E ali ela é uma comunicadora também, que beleza. nata ali. E ela foi para essa área. E ela gosta. É isso então, que assim, eu você quero. vê que ela não perdia uma aula na faculdade. Olha. Ela estudava em São Paulo, pegava o trem 4 horas da manhã. E ela não perdia um dia, porque era algo prazeroso. É claro que você fala assim, putz, Wellington, é difícil, né? Como você concilia o que eu gosto, porque algumas coisas você deve fazer, você tem que fazer. Né? Então, assim, tem coisas que você fala, putz, eu preciso pagar meu boleto. Exatamente. E aí, o que eu faço? Exatamente. Né? E aí, a dica que eu dou, se você está numa situação dessa, faça uma estruturação financeira ou faça uma estruturação de mudança de carreira, que é possível, dá para fazer, de uma transição para algo que você gosta. Comece um curso, comece uma formação, comece
a participar de eventos desta área que te Sim. chama atenção. Que aos poucos você fez Você a transição e daqui a pouco você consegue mudar esse status. Você ou essa mesmo, situação. você fez uma transição. Você começou, assim como eu, a gente, né, trabalhando em grandes empresas. E em que momento depois, que momento você falou, poxa, eu acho que eu tenho uma outra vocação, que é essa de desenvolver. Aonde que você conseguiu, você chegou e falou, pô, eu posso desenvolver pessoas. Interessante que assim, eu desde cedo, né? Desde cedo eu tinha vontade de ser líder. Olha que interessante isso também. Desde cedo eu tinha vontade de ser líder. E eu tive a oportunidade de ter excelentes gestores, mentores ao longo da minha jornada. Ou líder direto, ou mentor de conversas, né? Às vezes aprender a ouvir é muito importante, os mais velhos, né? Eu aprendi isso logo cedo. E eu falava, putz, eu quero ser gestor, gerente, né? Tinha aquela falsa ilusão de ser gerente. E aí eles falavam, Wellington, você tem que se preparar, não é bem assim, né? Será que você está preparado? Por muitas vezes, quando eu era analista, eu me candidatava e tinha esses feedbacks, pô, você não está preparado e tal. E aí, como começou a mudar a minha chave? Quando eu comecei a aprender sobre gente. Quando eu comecei a aprender sobre programação neurolinguística, que inclusive me ajudou PNL. na vida, assim, de uma maneira... PNL é tudo, né? Assim, até hoje, né? Quando eu comecei a entender como funciona a nossa cabeça, como que a gente consegue... como as pessoas são diferentes. Somada à tua experiência. Como você faz uma comunicação mais assertiva. Eu comecei, mesmo sem ser gestor ainda, a praticar e começar a ter resultado. E começar a trazer pessoas para o meu lado. E ali foi engraçado que, assim, quando eu achava que estava preparado lá no passado, eu não estava. E os gestores estavam certos, né, os mentores. E quando eu comecei a praticar, inclusive até esse conceito eu carrego até hoje, com algumas pessoas que eu formo, que é o conceito que eu chamo de conceito da faculdade, né? Porque, assim, você faz a faculdade lá 4, 5 anos, né? 3 anos, hoje tem faculdades até mais curtas. Só que você está aprendendo, e você só deixa para utilizar o conceito aprendido no final dos 5 anos. Sim. Cara, mas isso tá errado. Tá errado. Na carreira é o seguinte, eu sou como analista júnior. Ok, você quer ser pleno? Então, no dia 1 que você decidiu ser pleno, mesmo sem um cargo do pleno, comece a pensar como pleno. Comece a agir como pleno. Comece a executar entregas como pleno. Que assim, quando você finalizar o período, você vai receber o diploma. Então, como se assim, eu estou formando, né, como um pleno. Né? E dentro das empresas isso é muito importante. Que a pessoa só tem o pensamento de falar, não, eu vou subir de cargo. Exatamente. Mas o que ela fez para subir de cargo? E isso, principalmente eu, na minha jornada, né? Só voltando lá ao tema, sim, né? Sim, então, sim. Quando eu aprendi sobre pessoas e quando eu aprendi que quando você trabalha com um time, né? Não é o time trabalha para você. Você trabalha para o time. Sim. E você ajuda o time a se desenvolver. Putz, cara, virar gestor é natural. Aí eu acabei virando naturalmente gestor. Virei gestor. E aí quando eu virei gestor, no dia 1, eu já comecei a pensar como que eu desenvolvo outros gestores. Né? E aí eu comecei, né? E nesse desenvolvimento de gestores, essa metodologia eu utilizei muito e utilizo até hoje. Então a pessoa, putz, eu quero ser líder, legal. O que o líder faz? Se você assumisse hoje a cadeira do líder, qual que seria o seu plano de trabalho? Eu sou o líder, o que você faria diferente do que eu faço? E aí ele já começava, putz, eu não tinha pensado nisso. Não, então você não quer ser líder? Então haja como um líder. Você quer ser um político? Haja como um político. Você quer ser um vendedor? Haja como um vendedor. Você quer ser um palestrante? Haja como um palestrante. Se você quer ser alguma coisa, seja o que for, comece a agir como. E aí você começa a transformação. E o que mais te inspirou a chegar nesse nível? Boa. Eu trabalhando em grandes empresas, eu tive contatos, principalmente, né, nas grandes empresas eu trabalhei muito em projetos, né, grandes projetos. Então, projetos bilionários, né? O maior contrato que eu fui responsável por fazer gestão
no dia a dia foi um contrato de 1,3 bilhões de dólares. Nossa. Que foi um contrato de uma construção de todas as plantas, quer dizer, a gente chama as plantas químicas e plantas de processo de uma fábrica de celulose. E nesse processo eu tive contato com muitos presidentes, diretores, pessoas assim. Você ganhou uma mentoria aí. Eu ganhei, na verdade, assim, foi uma. Eu brinco que assim, eu fiz oficialmente 3 pós-graduações, mas extraoficial fiz umas 10, porque assim, tive muito contato com muita gente. Isso é a melhor parte, né, cara? Que, assim, na prática, né? Ali prática. Você. E ali eu fui observando, né? Então, assim, ouvido, ouvir o que eles faziam, e ver o que eles faziam e filtrar. Você entra até no pensamento, você começa a falar, pô, então, putz, cara, olha como ele pensa. O cara tá lá na presidência daquela empresa, o que o cara faz? Como que ele age, né? A PNL fala muito isso, né? Você reconhecer padrões e você repetir padrões e você pegar esses padrões e falar, opa, o que é interessante isso aqui? Como que eu consigo pegar esse padrão e replicar ele, né? Pô, se o Silvio Santos conseguiu fazer aquele império, qual padrão que ele usou, né? Se o presidente... Eu tive muito contato com presidentes que hoje estão grandes empresas, né? Pô, se o presidente chegou até ali com qual padrão de mentalidade? E o que eu consigo, é claro, adotar, vivenciar e replicar. É claro que para você replicar, você precisa de muitas referências. Então, assim, pô, um cara que está numa presidência há muito tempo, ele teve uma bagagem, referências muito diferentes das minhas. Mas como que eu crio essas referências? Então... e aí, voltando até na época que eu era DJ, né, fazendo um link lá na época que eu DJ, com quem eu ando? Onde eu estou? Né? Então, assim, se eu quero mudar o meu patamar, se eu quero mudar de vida, onde eu estou inserido? Aquele ambiente, ele está me ajudando ou está me prejudicando? Sim, exatamente. Né? Então, quando eu tive a virada de chave na carreira, e foi interessante isso também, que eu tive que tomar uma decisão, né? A gente estava com um programa na rádio, eu acho que vou até mencionar isso que é bacana, né? Que faz um link também com uma outra coisa importante. Eu e meus amigos, né? Também naquela época, precisamos fazer alguma coisa diferente para que a moda na época era rádio pirata. É muito parecido com podcast, né? Só que era rádio pirata. E aí nós montamos um programa chamado Som das Tribos, que que a gente até brinca que era o pânico da época, né? Então, assim, a gente fazia umas loucuras, era muita brincadeira, era muito divertido e era muito legal. Inclusive, um dos amigos hoje está passando por um problema de saúde parecido que eu passei na época, e ele vai superar, e nós já combinamos que nós vamos correr a São Silvestre no final do ano. Eu já fui, hein? E ele eu também, 2 vezes. E eu quase morri. E aí já está na mentalidade, né, de que vai dar certo, que nós vamos fazer essa corrida. E aí, no Som das Tribos, era uma diversão, né? Então, tudo acontecia, era muito legal. E aí, na época, eu era sonoplasta e era DJ também. E aí, uma empresa grande da região queria me contratar como DJ. Só que, ao mesmo tempo, uma outra empresa, que era uma indústria, me ofereceu uma vaga de office boy. Olha que interessante. Assim, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de ser DJ. Mas você... O que eu precisava fazer? Eu precisava entrar numa indústria. Então, assim, na vida, toda hora você tem que tomar decisões. Às vezes o que você quer e o que você deve fazer. Naquele momento, não se arrepender. Não me arrepender. Eu virei office boy interno. Pô, bacana. Com dor no coração? Com dor no coração. Mas foi a virada. Foi ali que você falou, não. Foi ali que eu entrei na indústria. Você entrou planejado já, né? Planejando. Eu entrei e falei, e outra, né? Quando a gente vem de uma família humilde, nós não temos a opção de não dar certo. A gente precisa fazer dar certo. Tem que dar certo. Então, assim, né? Eu não tenho outra... Eu não tenho a escolha se vai dar certo. Cara, você precisa fazer dar certo. Tem que dar certo. Você precisa fazer dar certo, você precisa construir o caminho. Então, eu entrei já com essa visão. Eu preciso dar certo. E dali começou... E olha só, hein? E ali eu fui, e depois virei vendedor, depois... Aí eu trabalhava no balcão de vendas de uma empresa de alumínio. E aí e atendi os clientes, aí depois de ser office boy, né? E mais um insight aqui interessante. Quando eu fui office boy interno, hoje que tudo é eletrônico, você aprova pedido no botão, na verdade quem fazia isso era o office boy interno. Eu pegava o pedido do vendedor, levava para o gerente, levava para o crédito, e eu levava para o faturamento, separação. Você não podia perder o papel, né? Não perdi o que eu aprendi com isso?
Aprendi a andar também. Mas aprendi sobre muito. processo, andava muito. Aprendi sobre processo. Acho que 2 insights legais aqui. Primeiro, aprendi sobre processo. E aprendi que na vida, tudo que você vai fazer, quando você aprende o processo, facilita. Ah, eu vou fazer um podcast. Aprenda como funciona o podcast, como funcionam as câmeras, como funciona. Vai facilitar a sua vida. Ah, tô doente. Aprenda como que é o processo de tratamento. Vai facilitar a sua vida. Ah, quero fazer um curso de, sei lá, de engenharia. Aprenda como funciona. Aprenda a construir uma casa. Aprenda o processo que vai facilitar a sua vida. Aprenda o processo, sua vida vai ser transformada. Vai ficar tudo mais fácil. Então, esse foi o primeiro insight. Segundo insight, que esse até é engraçado. O volume era tão grande, né, de trabalho que tinham 2 office boys, né? Aí, na época, eu... Você já queria ser o líder dele. Já. Então, eu era de alguma forma, né? E aí depois entrou um menino que era muito engraçado. E na época, não sei se você deve lembrar, tinha um desenho chamado Bicudo Bicudinho. Sim, Bicudão, sim. Uma coisa assim. E ele parecia o Bicudo. Ele era igualzinho. Já deram apelido pra ele. E ele andava assim numa lerdeza e tal. E aí o que eu fazia, né? Porque você não pode só fazer, você precisa mostrar que está fazendo. Então as pessoas não precisam só falar, eu acho, né? Você precisa vender o seu peixe. Então, o mundo corporativo, você precisa mostrar. Como você mostra? Na comunicação, no LinkedIn, nas conversas, mas na sua atitude. E aí, o que acontecia? O bicudo, ele ficava ali, né? Andando na moleza. Eu falei, bicudo, é o seguinte, quando você está fazendo um trajeto de um lugar para outro, você até pode andar devagar. Mas quando você chegar no escritório, você bate a porta pro pessoal fala, putz, esse cara é ágil. Sim, né, pô, tal, o cara tá... né, ele tá aqui preocupado, ele tá focado. E aí eu vinha na frente, eu tava com a porta, o pessoal, pô, aí tu tá chegando e tal. E de repente, cadê o bicudo? 10 minutos depois. Bicudo com o bicudo chegava lá. Hot dog na mão, papel na mão. Aquelas coisas bem... E aí vira e mexe, procurava o bicudo, e cadê o bicudo? O bicudo tava no banheiro dormindo. Puta, cara. Então, aí é um terceiro insight também disso. Você tem visto o bicudo ou não? Nunca mais. Ele desejamos que o bicudo esteja feliz, né? Feliz. Terceiro insight. Tenha oportunidades, aproveite oportunidades. Não faça corpo mole, né? Então, eu tive várias oportunidades na vida, no trabalho, né? E fazer dar certo foi justamente ter aproveitado essas oportunidades. Ter encarado elas de frente. Ter um desafio, pô, vamos fazer. Ah, mas, pô, você pode tirar Xerox? Pô, por que não? Eu tiro o Xerox. Ah, mas se é gerente, você pode tirar. Ué, o que tem? Eu preciso... Não tem problema. Então, assim, não ter mimimi, realmente você focar, se dedicar. Em algum momento aí de tudo isso daí, que a gente tem, lógico, você se mostrou sempre focado naquilo, mas em algum momento pensou em desistir? Não. Não? Sempre... Acho que assim, desistir do trabalho, nunca. Tá. Desistir da vida também não. Tá. Então, assim, parece que são coisas, principalmente agora falando de saúde mental, muita gente acaba, né, hoje desistindo fácil. Sim. Né? Ou da vida, ou de outras coisas, eu nunca pensei em desistir. Você que está no meio, né, trabalhando já com esse desenvolvimento, assim, qual que é a pior decisão que você acredita que um líder pode tomar? Pior decisão que o líder pode tomar? Excelente pergunta. Né? Eu tive um caso bem interessante também, e a pessoa, quando assistir esse podcast, ela vai reconhecer. Ela vai se identificar ali, né? Eu tive uma crise, eu estava numa empresa grande, a empresa tinha acabado de comprar uma outra empresa maior que ela, e nós estávamos fazendo uma junção de 2 equipes de culturas muito diferentes. Só que nesse mesmo momento, eu estava em processo de quimioterapia, né? Fazendo o processo do meu câncer, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha que, entre quimioterapias, né? E o processo? E processo, ia trabalhar e criar uma cultura nova, capturar essas energias, atingir a meta da empresa. E aí tinha uma pessoa que ela estava muito resistente com esse processo de mudança. Por quê? Ela tinha um anseio de uma cadeira de liderança. Tá. Né? E que no processo ela não tinha alcançado isso ainda. Só que ela estava em conflito, e nesse conflito ela estava fazendo coisas que não eram legais. E aí eu viajei lá para a região que você falou que foi,
Sim, sim. Que você trabalhou. Cheguei lá, fiz uma reunião com ele e levei 2 cartas, uma de demissão e uma outra de promoção. Fizemos um feedback bem pesado e ali, naquele feedback, eu dei a oportunidade para ele escolher. Falei, você vai ter escolha. Ou você muda seu pensamento, seu comportamento e vem junto, e eu te promovo, te dou essa oportunidade. Ou não tem problema nenhum, encerra agora as atividades, tinha trabalhando muito tempo na empresa, e a gente encerra a sua atividade aqui e paga tudo sem problema algum, sem milindre. E aí, é claro, ele escolheu a promoção. Lógico. Né? Foi um grande aprendizado para mim, né? Porque assim, e muito sangue frio também, né? Porque pra você tomar uma decisão dessa, levar para uma reunião, imagina pesada que foi essa reunião. E essa pessoa até hoje na empresa lá, num cargo hoje de liderança que ela queria na época, né? Se ela tá indo bem ou não, aí eu já não consigo te dizer porque eu não tô mais lá. Mas que ela conseguiu atingir o objetivo, sim. Mas teve ali um processo que os dois tivemos que viver, eu e ele. E aí quando você remete isso pro líder, o líder toda hora precisa tomar decisão. E aí, eu demito ou eu promovo? Eu desenvolvo ou eu mudo de área, né? Isso tudo, a principal resposta é depende. Depende do momento de vida da pessoa, depende do momento de vida da empresa. Eu já tive situações onde eu tinha uma pessoa excelente de comportamento, e tecnicamente ela é um consultor na área, tinha 30 anos de empresa, 29 anos de empresa, na verdade, na época. Eu assumi a área como líder novo, e eu pensei que para ele o melhor seria, né? O melhor seria demandar dele coisas mais estratégicas, ajudar ele a ter mais exposição com a diretoria. Entendi. Né? E era tudo que ele não queria. E eu não tinha sensibilidade na época para isso. Entender que ele não estava... E o que aconteceu? Aconteceu que ele teve um burnout. Mas por que ele teve burnout? Porque eu comecei a exigir coisas estratégicas. E que ele chegou um momento que ele foi afastado da empresa, um afastamento rápido. E quando ele voltou, nós conversamos, tivemos uma conversa muito sincera. Ele falou, Wellington, cara, não dá mais. Eu sei que eu estou próximo de me aposentar, mas, eu estou indo embora porque não dá mais. Aí eu tive que ter a sensibilidade, entender, me colocar no lugar dele e construir com ele um processo de saída saudável. Que era o quê? Cara, quanto tempo você precisa de para mais uns 2, 3 anos, Wellington, para mim. É isso que eu quero. A minha meta é a seguinte, eu não quero ir lá para apresentar para a diretoria. Cara, eu quero fazer meu trabalho aqui e se você precisar de trabalhar o dia inteiro, mais tarde, cara, eu trabalho, eu não tenho problema, eu sou um executor. E aí foi mais, assim, mais ainda uma motivação para eu aprender sobre perfil comportamental, porque eu não tinha feito a leitura correta, não fez a leitura. Entendeu? E quando você não faz a leitura correta, você comete erros. Mas você sabe, básicos. Sabe que eu tive eu passei por isso. Eu estava numa empresa grande também e tinha aquele plano de carreira, né? Uhum. Então, geralmente sobe vai subindo vai puxando todo mundo. Vai puxando todo mundo. E eu era o próximo. E quando chegou na minha vez, o dono da empresa, ele, por algum motivo particular, ele trouxe uma pessoa de fora. Uhum. Aí me chamaram lá e falaram, você não vai subir porque eles vão colocar essa pessoa. Era a minha... Eu fiquei chateado. Falei, poxa, né? Eu estava esperando aquilo também, né? Você começa lá eu também comecei como o office boy, que você vai subindo, era uma vaga para analista contábil, tá? Pô, só 3 analistas e tal. E aí ele trouxe uma pessoa de fora e me chamaram para ensinar, né? Olha, ele nunca trabalhou nisso aqui, ele tem a formação e você vai ficar com ele 24 horas aí, passar tudo para ele. Você imagine você ter que ensinar. Mas aí, beleza, eu sempre fui muito bom e sempre fui muito motivado a propostas. Né? Graças a Deus, empresa SA, eu trabalhei em várias. Mas muito chateado. Eu fiquei lá, ensinei o cara. Ensinei lá o rapaz, tal. Ele pegou a vaga de analista. Só que é o seguinte, naquela época, o mercado, assim, faltava, né, profissionais.
Aí uma pessoa que trabalhou comigo me ligou, pô, você tá lá, você tá feliz lá? Eu falei, na verdade não. Aconteceu isso. Ah, você ganha quanto? Eu tô ganhando isso. Ele falou, quer trabalhar comigo? Aí a Cooper, a JP. Pô, nem sabia tal. Eu falei, topo. E fui, né? Você vê como que é a coisa, né? Eu perdi aquela promoção, mas eu fiz o meu trabalho, ensinei essa pessoa. Fui para essa outra empresa, tive meu crescimento lá, não posso reclamar de nada, foi maravilhoso. E eu encontrei com essa pessoa depois no mercado imobiliário, ele casou e ele nem sabia que eu tinha uma empresa. Preciso comprar um imóvel. Falei, pô, se abraçamos e tal. E a gente tava conversando, a gente voltou lá atrás, sabe? Aí ele falou, olha, eu sei que naquela época você ficou chateado e tal, não sei se ficou alguma coisa contra a minha pessoa. Eu falei, olha, posso falar uma coisa pra você? Eu acho que eu não faria como você fez. Hoje ele é um puta diretor da empresa. Então você fala, às vezes a gente fala, daí eu comecei a pensar, você vê, talvez eu não chegaria aonde ele chegou, porque eu também era muito instável. Eu sempre fui muito instável, assim, não mexe comigo que eu saio, sabe? Tinha essas coisas, porque assim, faltava emprego, né? Faltava profissionais, né? Então você vê como que é uma história que eu sempre levo comigo, né? Nós somos amigos, e eu falei para ele, olha, eu acho que eu não ia chegar onde você chegou. Então acho que tudo foi válido. Tem alguns nãos que nós recebemos pelo caminho que nós não entendemos naquele momento e depois faz total sentido. Talvez eles, só para não te cortar, talvez eles enxergaram que eu não ia... Então, aconteceu isso logo quando eu era office boy, vendedor, aí, interessante essa parte também, que assim, eu atendi os clientes no balcão, e e tinha uma concorrente, que era grande, uma maior empresa de alumínio do mundo, e abriu uma vaga lá. E quem me indicou para essa vaga foram os clientes. Olha que legal. Então... ali também foi assim, faça o seu melhor. Onde você está, em qualquer situação, qualquer posição, faça o seu melhor. Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo, sempre. Tô no banheiro tomando banho. Tem alguém te vendo, porque quanto tempo você está gastando, né, no chuveiro. Putz, eu tô quieto demais. Tem alguém vendo que você está quieto demais. Não tô postando nada no Instagram. Tem alguém vendo que você não está postando nada, só está olhando. Então, assim, tudo que você está fazendo tem alguém vendo. E está tirando uma conclusão. E está fazendo uma imagem e você... nem percebe, né? E aí foi legal porque eu até uso muito essa frase, né? Eu brinco muito com palestras. Você está à venda? Aí o pessoal fala, não, tá louco? Você me chamando do quê? É o contrário, você precisa. Todo mundo está à venda. Eu estou me vendendo nesse momento, você está tirando uma conclusão sobre o que eu estou falando. O Márcio está à venda a todo momento. Então, assim, nós estamos à venda a todo momento. Sim, exatamente. Porque o conceito de venda é despertar o desejo de consumo de determinado produto saiba se vender. Ou serviço. Né? Então, assim, saiba se vender, porque todo momento está à venda. Bom, e eu ali estava me vendendo sem saber, nem sabia desse conceito ainda. E aí eu fui para essa empresa, né? Para essa grande empresa. Só que aí eu fui para uma primeira entrevista. Nessa primeira entrevista era para analista de logística. E aí que virou um amigo meu depois, o Laureano, ele chegou para mim, espero que você assista isso, que você vai ver o não que você me deu foi tão importante, Laureano, que você não faz ideia. E o Laureano falou assim, cara, gostei de você, só que se eu te contratar, eu vou estar fazendo um mal para sua carreira. Você é um cara comercial, você é um cara de vendas. Olha. Em vendas você vai decolar. Em comercial, aqui você vai desmotivar. Ele falou, cara, com dor no coração, eu vou te reprovar. Aí ele me reprovou e ele me indicou para uma outra vaga. Aí 2, 3 meses depois, aí você fica chateado, né? Eu queria tal. Aí você sem entender, né? Fica chateado. E depois, 2, 3 meses depois, me chamaram para uma vaga e me fui contratado. E aí foi realmente assim, nesta empresa que a minha vida deu uma virada, né? Que eu entrei em uma grande empresa. Só para você ter uma ideia, nessa época, eu ganhava, antes de entrar nessa grande empresa, eu ganhava R$540 e pagava R$560 de faculdade de administração. Pô, não dava pra eles aumentar um pouquinho? Então, e assim, e aí eu tinha que trabalhar, por isso que eu tinha que trabalhar na feira, fazer o programa na rádio, fazer outras coisas aos finais de semana para poder complementar a renda e pagar a faculdade, né? E aí quando eu entrei nessa empresa, a empresa falou assim, não, você está fazendo faculdade? Então vamos pagar a faculdade para você. Putz, aí eu falei, caramba, eu não tinha R$20 para completar, agora eu tenho R$500. Pô, agora tem uma... Né? Então minha vida começou a mudar aí. E quando você entra numa grande empresa e você
se dedica e você realmente tem um perfil adequado, né? E aprende a jogar o jogo do mundo corporativo, né? É claro que demorou para eu aprender a jogar o jogo, mas aos poucos você vai aprender a jogar o jogo, aí você vai embora, você deslancha. Aí é muito difícil você ficar pelo caminho. É claro, o que vai atrapalhar o seu caminho? São as questões comportamentais. Porque o técnico você aprende. Então é como você lida com pessoas, como que você faz essas interações da melhor maneira. Eu atuei em vendas, depois, logo na sequência, eu tive uma oportunidade, uma grande amiga minha, Liliane, ela tinha uma vaga para a área de compras, que foi uma outra grande virada na minha vida. Foi quando eu saí de vendas, fui para compras. Tive que tomar uma decisão também, eu tinha que recomeçar minha carreira, eu estava como um vendedor pleno para sênior, já virando quase um vendedor externo, e eu tinha que voltar como um auxiliar de compras. Eu falei, ok, não tem problema. Às vezes nós precisamos dar 2, 3 passos para trás para dar 10 para frente. E foi justamente o que aconteceu. Aí fui para venda, para compras. Você só fez mudança que deu certo, né? Todas deram certo. Deu certo, né? Aí fui para compras. Aí em compras foi muito bom porque algumas coisas interessantes, né? Essa empresa ela era muito à frente do mercado. O primeiro leilão reverso de compras, que hoje é muito comum, né? Ferramenta. Em 99 eu fiz, então em 1999 eu fiz um primeiro leilão reverso, comprando equipamentos para TI. E em 99 para 2000, o primeiro catálogo eletrônico, né, para compras, né, plugado a um ERP, também na época eu vivenciei isso. Então assim, foi muito legal porque deu uma bagagem muito grande. E na sequência eu tive a oportunidade para migrar para grandes projetos. Legal. Então a empresa que eu trabalhava, ela começou a construir, ela primeiro fazer um projeto que é a expansão de uma fábrica em São Luís do Maranhão, o maior complexo de alumínio do mundo, São Luís do Maranhão. Participei desse projeto que foi sensacional, eu tive acesso a profissionais brilhantes. E na sequência, a construção de uma mina de bauxita no meio da floresta amazônica. Caramba. Aí foi a virada de chave, porque aí foi uau, aí foi realmente uma vivência fantástica, porque eu não aprendi só o processo, né? Muda tudo, né? Muda tudo, porque eu ficava 15 dias lá na floresta, ficava alojado em barco no Rio Amazonas. Você escrevia os e-books lá não, né? Não, o e-book eu escrevi depois, mas ele conta um pouco disso nos e-books. E aí depois disso, aí, por exemplo, fazia muito trabalho voluntário aos finais de semana na floresta com as comunidades. Realmente uma experiência extraordinária. Então, mas hoje, atualmente, você empreende? Atualmente você não está em nenhuma empresa, não, né? estou em nenhuma empresa. Conversou. Né? Hoje eu presto consultoria. Você presta consultoria. Tá, mas aí quando você começa a entrar nessa fase, não te deu uma, você fala, poxa, você sempre trabalhou em grandes empresas, grandes salários, grandes posições. Sim. Como que foi esse processo? Fala, pô, eu vou empreender. Tudo bem que você se achou no desenvolvimento humano, você aprendeu muito, mas é uma outra virada de chave. Aí eu preciso te contar uma história de desafio bem bacana, né? Que hoje algumas coisas, mais reforçando, algumas coisas acontecem que é para o nosso bem que a gente nem faz. Claro. Né? Eu estava muito bem, saí dessa empresa, entrei numa outra empresa, estava num crescimento constante, né, de carreira. Em determinado momento, um menino que trabalhava lá no McDonald's. Começou com 9 anos. Com 9 anos, empacotador de supermercado. Francisco Morato, amassava barro em Francisco Morato. De repente, ele estava sendo recebido com uma comitiva lá na China, representando uma das maiores empresas do Brasil. Então, assim, eu tive uma ascensão que... Exatamente. Que foi assim, uau, né? Para mim, eu nunca nem imaginaria, né, uma ascensão... você tem idade para ter dado continuidade. Exatamente. E aí o que aconteceu? Inclusive, se você não foi na China ainda, vá. A China é espetacular. Foi um dos países que eu visitei que eu mais gostei. E para quem faz negócios, a China é uma escola de negócios. E aí, quando eu estava na China, nessas reuniões, conhecendo fábricas, conhecendo fornecedores, aí eu tive um primeiro... que eu nem sabia, né? Ia mudar a minha vida completamente, né? Um primeiro mal-estar. Né? Eu tive o primeiro mal-estar na China. Tá. E aí fiquei um pouco preocupado, mas aí na China
você come muita coisa diferente. Né? Você achou que poderia ser alguma coisa... Eu achei que poderia ser alguma coisa relacionada à alimentação, né? Porque sim, comi grilo, sim, comi pombo, sim, comi tudo que você um pouco imaginar na China, eu comi. Cachorro. Né? Principalmente que isso também é um negócio legal. Carne de cachorro? Carne de cachorro não. Mas na China é assim, quando você vai fazer negócios na China, antes de fazer uma reunião de negócios, o empresário, o vendedor, o seu fornecedor, ele quer almoçar com você ou jantar com você. Então, se a reunião for no dia seguinte, um dia anterior você vai jantar com ele. Porque nesse jantar, ele quer te embebedar, né? Porque ele quer te conhecer como pessoa. Ele quer conhecer quem é o Wellington, ele quer conhecer quem é o Márcio. Legal. Ele quer te conhecer para criar o quê? Conexão. Para ver se ele pode confiar ou não pode confiar, para ver dali tirar um pouco da sua índole, Sim. dali tirar um pouco das suas referências. Por quê? Tudo isso ele vai usar depois na negociação. Uau, é uma aula de comportamento humano, né? Análise de comportamento humano na prática, né? Então, assim, todas as reuniões eu tinha que almoçar ou jantar. Almoçar ou jantar, almoçar ou jantar. E nesse almoço e jantar, eles têm um ritual, até... por hierarquia, então quem senta do lado de quem, quem começa, tem uma mesa, normalmente mesa redonda, que fica girando, né? Sim. Os pratos. Então, por exemplo, eu era o representante da empresa. Então, você tinha que... Então, eu tinha que abrir as refeições. Então, vinha o primeiro prato, só girava a mesa se eu provasse o primeiro prato. Agora, imagina, tinham 12 pratos ali. Eu tinha que provar os 12 pratos. Você passou mal mesmo, hein, cara? Então, aí realmente era essa desconfiança. Então, fiquei um pouco preocupado, mas nada que alarmasse. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive um grande mal-estar. Né? Na verdade, eu tive uma hemorragia muito grande. Aí eu fui investigar o que era. E nessa investigação, eu descobri um câncer uma fase de metástase. Poxa. Né? Um câncer que originou no intestino e que ele foi para o fígado. Né? E ali é até interessante essa parte que assim, quando eu passei no primeiro médico, ele fez um exame que deu um inconclusivo, ou na verdade ele falou, não é nada. Só que você vê a imagem e falou assim, não tem como não ser nada. Eu procurei uma segunda opinião, e nessa segunda opinião, ela falou assim, ó, joga tudo fora e vai no Sírio-Libanês fazer os exames. Fui no Sírio-Libanês fazer os exames. Quando eu fiz, voltei com ela olhou pra mim e falou assim, ó, coçou a cabeça, falou, você precisa correr. Porque ela me explicou, você tá com câncer aqui e ele já tá numa fase de metástase, tá no fígado. E se passar do fígado, é mais difícil pegar. Se a gente conseguir ainda conter no fígado... Isso em que ano? Isso foi 2018. 2018. E eu tava numa ascensão profissional. A empresa que eu trabalhava tava negociando a compra de uma outra empresa. Assim, eu era muito... Uma chave, né? Uma chave, uma peça importante para a empresa. Eu era muito workaholic. Né? Então, assim, eu vivia realmente... A minha prioridade era trabalho. Segunda prioridade é trabalho. Terceira, família. E quarta, quinta, saúde. E assim vai. Tudo ao contrário, né? Era tudo ao contrário. E eu não percebia, né? E ali eu tive que tomar uma decisão. Né? Aí nessa decisão, pra você ter uma ideia como era a Workaholic, a empresa estava numa fase de orçamento. Né? Eu sabendo que eu precisava começar a quimioterapia no dia seguinte, eu cheguei para minha oncologista e falei assim, posso esperar acabar o orçamento do ano para eu poder? E eu fiz isso, acredita? Que imbecil, desculpa a palavra. Mas não. Que burrice a minha, né? Por quê? Mais uma vez ali, eu ainda estava com a mentalidade... Eu vou te fazer uma pergunta para você. Se você pudesse fazer algo diferente, você já respondeu. Não, já... Na hora eu falei, não, ok, já respondeu. Virava a chave, né? Tanto que hoje ainda... Muitas pessoas que têm problemas semelhantes, que hoje está muito comum, né? Sim. Esse tipo de... o câncer hoje, ele acabou sendo uma doença cada vez mais comum. E é ótimo que os tratamentos estão mais comuns também, é mais acessíveis. Eu trouxe uma moça aqui, a Simone. São efetivos, né? E aí, nesse processo, eu finalizei o orçamento da empresa. Aí me tratei. Combinei com a diretoria, né? Falei, ó, tá aqui, o orçamento tá entregue. Ela falou, mas você não vai no jantar de comemoração? Eu falei, não, porque eu vou me preparar para quimioterapia amanhã. Aí foi um baque para eles. Uau, né? Aí no dia seguinte, eu comecei o processo de quimioterapia. Aí fiz, ao total, 20 sessões, né?
Então eu fiz 10 sessões de quimioterapia para reduzir o tumor. Aí foi uma jornada, Sim. né, que aí dá um podcast só disso. Vamos marcar de novo. Aí, quero saber mesmo. Que tem muita coisa bacana. Aí depois fiz essa cirurgia, que foram 12 horas de cirurgia. E eu arranquei um tumor do intestino e 11 tumores do fígado. Nossa. Quando eu parei com o médico chegou para mim e falou assim, vou te explicar como que vai ser a cirurgia do fígado. Ele falou, tá vendo? São 11 tumores. Esse aqui eu vou cortar. Esse aqui eu vou queimar. Esse aqui eu vou ter que perfurar. Esse foi o único momento que eu senti medo. Porque do restante, a PNL me ajudou muito, né? Assim, eu cheguei no médico, o que eu preciso fazer? É isso. Ok, então vou fazer. E aí tinha a mentalidade que, vou fazer o que precisa fazer e vai dar certo. E deu, né, cara? 2 certezas. Uma, que a jornada não seria fácil. E a outra, que daria certo. Isso, e assim foi. Aí finalizei a jornada, deu tudo certo, graças a Deus. Quando eu finalizei a jornada, dezembro de 2018, isso também é legal, voltando lá a São Silvestre, né? Dezembro de 2018, eu estava no Sírio ali, fazendo tratamento, olhando pela janela o movimento da São Silvestre. E coincidentemente, no ano anterior, 2017, eu tinha feito com meu pai, que era um sonho do meu pai, fazer a São Silvestre, e eu fiz em 2017. Legal. E aí eu combinei com a minha esposa o seguinte, mentalizar. Aí eu mentalizei 2 coisas. Primeiro, 2019 nós vamos correr São Silvestre. E nós fizemos. Que bacana. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Nós precisamos falar disso aqui, Vamos falar disso. Vamos falar aqui, saúde mental no trabalho. Isso. Aí vou fazer um link com isso rapidinho. O que acontece, né? Nesse período, eu comecei a pensar diferente. Então, quando você faz uma parada dessa brusca, né, imagina o seguinte, você está na estrada 200 por hora, de repente você tem que puxar o freio de mão. O que acontece? Eu fiz isso também. Você capota, às vezes. Então, assim, você tem que segurar muito bem para você não capotar e ter um problema muito maior. E ali eu comecei quando você tem um baque desse, sua cabeça muda. Putz, você tem que pensar diferente. Nesse pensar diferente, eu comecei a ter uma mentalidade diferente. E quando eu voltei a trabalhar, eu vi que essa mentalidade criava comportamentos diferentes. É natural, né? Você quer mudar o seu comportamento. Não tá mais condizente, né? Não estava mais condizente. E ali começou a ter choques, né? Comecei a ter choques. E ali eu vi que eu precisava tirar um sabático. Qual foi o gatilho desse sabático? Tem 2 coisas interessantes aí também. Primeira, durante esse processo pós a cirurgia e quando eu voltei a trabalhar, eu tive 2 momentos que eu fui parar no hospital aqui perto com suspeita de AVC. Que quando eu cheguei na médica, o médico falou assim, Wellington, cara, fisicamente você tá ótimo. Eu pedalava, andava, corria. Cara, é emocional. Ou você trata isso, ou o câncer vai voltar. E tem, inclusive, no e-book eu coloco o gráfico mostrando quando o câncer estava voltando. Naquele momento, ele me passou um primeiro remédio, tarja preta. Falou, começa a tomar remédio tarja preta. Quando eu peguei aquela receita que está no quadro em casa, eu olhei e falei assim, não vou tomar. E eu sei o que eu tenho que fazer. E não é tomar o remédio. E ali foi a grande virada. Que eu falei, eu sei que se eu não mudar a minha vida, daqui a pouco, eu não vou viver. E aí teve uma outra meta, uma outra visualização, mais uma vez usando a PNL, que foi onde eu decidi fazer a minha festa dos 86 anos. Pô, que legal. Eu tava com 43 anos, falei assim, para eu projetar minha festa dos 86 anos, que eu quero viver pelo menos o que eu vivi até agora, eu preciso mudar a minha vida. Mudar os meus hábitos mudar tudo. E foi dali a grande virada. Então eu tirei um período sabático, no período sabático e realmente foi desacelerei, então, veio assim, é algo, quando você sai do piloto automático, quando você desliga o piloto automático, a sua vida muda. Né? Então você começa a ver coisas que você, cara, eu não via, não acompanhava. E você às vezes, eu acho que até você enxerga até que você tem capacidade que você não precisava daquilo, né? Exatamente, eu não precisava. E aí, fiz o sabático foi fantástico,
aproveitei o sabático para fazer mais uma formação em coaching. Eu já tinha uma formação em practitioner, em PNL. Fui fazer análise de perfil comportamental. Fui aprender mais sobre o comportamento humano e fui tentar entender o que tinha acontecido comigo. E aí que eu cheguei à conclusão que toda essa doença que aconteceu comigo era provocada por estresse acumulado, somatizado no passado. Imagina, eu atuava em alta performance há muitos anos, em grandes empresas. Na área de negócios, era estresse 24 horas por dia. E aquilo eu gostava de trabalhar, mas eu não percebia que aquilo estava me corroendo, estava me matando aos poucos. É tanto que assim, hoje eu falo que o câncer de alguma forma me salvou. Porque se eu não tivesse parado... Poderia ser pior. Eu acho que hoje eu poderia não estar vivo. Então assim, o câncer de alguma forma ele deu uma freada que era necessária para minha vida. Para que eu pudesse viver mais os próximos 40 E a visão de você depois falar, poxa, eu posso ajudar pessoas. Exatamente. Exatamente. Aí eu comecei a ver o seguinte, putz, toda essa minha bagagem é muito egoísmo ficar com isso guardado, né? Aí eu tive um outro momento que assim, depois do sabático, eu voltei para o mundo corporativo. Quando eu voltei para o mundo corporativo, a minha performance foi melhor ainda. Por quê? Você está conciliando alta performance com o desenvolvimento de pessoas, com comportamento humano. Aí eu falei, uau, eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso guardar isso para mim. Exatamente. Aí eu estruturei, né? E aí estruturei a minha consultoria. Fiz, inclusive, recentemente mais uma formação que foi em jogos corporativos, porque os jogos corporativos ajudam muito a quebrar o estado que a gente chama, né? De ajudar a você o autoconhecimento. Às vezes, num jogo rápido, uma dinâmica rápida, você fala, caramba, eu não sabia que eu tinha esse perfil para líder, eu não sabia que eu era mais executor, que eu era mais comunicador. Então, ajuda. E agora eu tenho eu chamo de programa, né? Que assim, de ajudar as empresas, né? Através da consultoria, treinamento, mentoria e palestra, ajudar empresas a atingir resultados sustentáveis. Sim. Né? Porque eu somo o negócio, a visão do negócio. Então, estratégia de negócio, como que eu contrato, como que eu economizo, como que eu faço uma gestão correta financeira, como que eu multiplico esse meu capital, tudo isso eu tenho vivência, então esse é o meu know-how, né? Experiência somou tudo, pô. Aí eu pego a parte de liderança, então como que eu formo líderes capazes de entender do negócio, de entender de pessoas, de aplicar PNL, de entender que as pessoas são diferentes, de ter a pessoa no lugar certo. E como nós juntamos isso tudo com uma cultura, uma cultura de bem-estar para a empresa, por quê? Uma cultura de bem-estar, ela não é só fazer o funcionário ficar feliz, é trazer dinheiro, é dinheiro no bolso. Então, empresário, você quer ter dinheiro no bolso, cria uma cultura de bem-estar. Criando uma cultura de bem-estar, não você ajuda, todo mundo ganha, você ganha, seu funcionário ganha. Qual que é o maior vendedor da empresa? Já te fizeram essa pergunta? Para mim é o funcionário. É né? o funcionário. É o funcionário. E qual funcionário que vende da empresa? Qual funcionário que vende na empresa? Funcionário também, não é? Todos os funcionários. Então, assim, mas ela é da limpeza, ela vende. É verdade. É o diretor. Ele vende, é o comprador, ele vende. Por quê? Ele tá vendendo imagem, tá vendendo conceito. Fala assim, não, cara, você vai comprar, pode ir lá. E ele estando bem. Ele estando feliz, né? Tanto que assim, hoje tem um problema, né? As empresas têm não é um problema, é um desafio, né? Para contratar, quando ela contrata funcionários, a primeira coisa, né? Principalmente a nova geração, ela tem esqueci o nome do site agora, mas ela entra para ver como que é a reputação da empresa. A empresa é tóxica, não vou não. Mas o salário é bom. Cara, não é o salário, eu não quero sofrer, né? Tanto que assim, os meus filhos, eles carregam um pouco disso. Eles me viram sofrendo de alguma forma, né? Tanto com a doença, mas também no estresse. Muitas vezes a gente estava indo viajar e eu tive que mudar o caminho para voltar e para atender uma emergência na fábrica e falar, pai, eu não quero isso para minha vida, não. Eu prefiro ganhar menos, mas eu prefiro ter saúde e bem-estar. Exatamente. Cara, é o seguinte, a gente tá chegando ao final, infelizmente. Porque tá muito legal o papo com o Wellington aqui, né? Com certeza ele virá outra vez. Legal. Você vai voltar. Eu volto. Tá? Você vai voltar. Então, gente, eu vou deixar o Wellington agora fazer as ponderações, os contatos para contratar esse belíssimo profissional. Como que contrata o Wellington aí? Ótimo. Bom, vamos lá. Se precisar não. Com certeza, não é se precisar. Se você quer ter mais dinheiro no bolso, você quer ter uma empresa
que com resultados sustentáveis, onde você consegue desenvolver pessoas. Meu arroba no Instagram, Wellington A. Oliveira. LinkedIn, Wellington Oliveira. Meu celular, 11 98403 7937. E-mail, mw.consultoria@hotmail.com. Quer fazer uma palestra para sua empresa? Quer fazer um treinamento personalizado com jogos de negócios, visando uma alta performance, visando conectar saúde mental com alta performance? Estou à disposição. Os e-books, eles estão também disponíveis gratuitamente no meu Instagram, @Wellington A. Oliveira. Então, saúde mental no trabalho, experiência do período sabático, e tem mais um no forno, que é saúde mental no centro da estratégia do negócio. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, olha, queria ficar mais aqui. tempo. Mas olha, a gente vai voltar. Pessoal, vale a pena. É lógico que eu não entrei nas minhas experiências, aí ele entendeu também, eu também passei por isso. Eu acho o quão é importante a gente conhecer pessoas como o Wellington que podem ajudar, e podem mesmo. E a gente vai encerrando, né? Um agradecimento aí para o nosso patrocinador, Pilares Imóveis, né? E a única coisa que eu peço, continue se inscrevendo no canal, que é muito importante, dá um like, quer fazer pergunta também, vou passar para o Wellington. E é isso aí, gente. Até o próximo Café com Chefão. Um grande abraço a todos. Obrigado, grande abraço.